Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Menindia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom galerinha, vale lembrar que ainda está acontecendo a votação, viu? Lá no site do INEP, então não deixem de opinar, né? De mostrar, de opinar, né, de contribuir com a opinião de vocês, para qual data aí, principalmente os que vão fazer, né, inclusive os que vão fazer, né, o Enem aí, pretendo fazer a versão 2020, né, ou 2000, que seja em 2020 ou 2021, né, então não deixem de dar a opinião de vocês lá no site do INEP, tá tendo a enquete, né, vai de 20 a 30 desse mês para vocês votarem lá, beleza? Bom, agora a gente vai para a questão 126 do caderno amarelo, de biologia. A questão é bem interessante, né? Ela diz o seguinte, vale lembrar que a gente está fazendo a playlist de 2019 e também continuando com a de 2014, né? Então, vocês podem olhar aí as playlists das provas antigas e também as de redações nota 1000 para ajudar vocês aí. Tem vários modelos legais das redações nota 1000 mesmo, dos candidatos que tiraram nota 1000, então tá bem interessante. Vamos lá, né? Aí a questão 126 do caderno amarelo de biologia diz o seguinte: no quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas. Que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Aí tá assim, habitat, estratégia 1, habitat, né? Mais instável, imprevisível, potencial biótico muito elevado, duração de vida curta e com reprodução precoce, descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno, tamanho populacional, variável, né? Então tá, gente, vamos lá. Desculpa aí. Aí agora, estratégia 2. A estratégia 2 está escrito assim: habitat mais estável e previsível, potencial biótico baixo, duração de vida longa e com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior e tamanho populacional constante. Aqui a pergunta, ela diz o seguinte, olha só. Na recuperação de uma árvore desmatada, então, no caso aqui, uma árvore desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos que possuem competição com outras espécies. B, estratégia 2. Desculpa, gente, nossa, que ebrição de boca aqui, que sono. Vamos botar o sono de lado, vamos lá, vamos focar aqui. B, estratégia 2, né? Pois essas espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. C, estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. D, estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada, ou estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que proporciona uma recolonização mais estável da área desmatada. Pause o vídeo, tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Por quê, gente? Olha só, na estratégia 1, né? No caso aqui, o potencial biótico que vai permitir o grande número aí da prole, né? O que vai favorecer aqui, no caso, a recolonização dessa área desmatada. Tá, mas aí, o que é potencial biótico, gente? Por que é o potencial biótico aqui, né? Aqui no caso, como ela tem aqui no quadro, se você for analisar, o potencial biótico muito elevado em relação à estratégia 2, que está abaixo, no caso aqui, o potencial biótico, ele significa o quê? É um potencial aí com a capacidade máxima, né? O que significa na biologia? Potencial biótico, no caso aqui, é a capacidade máxima de reprodução de uma espécie biológica,
né, determinada em outros fatores pela duração, ou seja, do ciclo de vida dessa espécie, o tamanho da prole, suas condições ambientais, né? Então é isso que vai favorecer aí, principalmente na área desmatada. Por que não são as outras? Olha só, se você for, no caso aqui, ele está perguntando em relação a essa tabelinha aqui, né? Principalmente, no caso, se for uma área desmatada. Qual estratégia, desculpa, seria introduzida aí nessa área desmatada? Então, a questão já está dizendo que a área está desmatada. Então, ele vai precisar de uma estratégia que seja favorável, que seja adequada para isso. Aqui no caso, a estratégia 1, que ele diz assim, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não é isso, né, gente? O fato dela produzir descendentes pequenos, isso não vai favorecer. Então, por isso que não é a estratégia 1 por esse fato, só pelo fato delas produzirem descendentes pequenos. É a estratégia 1, mas tem outro fator, né? Então, não é por isso, não é só por isso, né? Estratégia 2. A B aqui, né? Pois essas espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. Não, o fato dela ter uma longa duração de vida não significa que ela vai, aqui no caso, favorecer a produção de muitos descendentes. Principalmente aqui no potencial biótico dela que está baixo, né? Se você for analisar aqui descendentes, a estratégia 2 está poucos e com tamanho corporal maior, então está poucos em relação à estratégia 1. É por isso que é a estratégia 1, certo? Aqui justamente é a C por isso, né? Se você for olhar a D, estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas, estão adaptadas ao habitat mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada. Não, né? O fato de elas estar adaptadas nesses habitats mais, aqui no caso, né, mais estáveis, quando ela diz o seguinte, olha só, cadê? Produção precoce, tamanho populacional, não. Quando ela diz assim, ó, habitat, aqui no caso, mais estável e previsível. Não é só por isso, né? Para uma área desmatada, no caso aqui, nessa questão, ele vai precisar de o quê? De um potencial biótico bom, né? De descendentes com muitos, com tamanho corporal, que no caso é pequeno, como na estratégia 1, mas tem muitos descendentes. Então, ele quer restaurar essa área desmatada aí, né? Então, não é só pelo fato, no caso aqui, da estratégia 2, dela conseguir, né? Aqui no caso, o habitat dela ser mais estável e previsível. Não é somente por isso. Entendeu? Estratégia 2 também aqui é a E, né? Pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, proporciona uma recolonização mais estável da área desmatada. Não é somente isso, né? O fato delas também apresentarem um tamanho populacional constante não vai favorecer completamente quanto à estratégia 1, que já tem um potencial biótico muito bom aqui, né? Elevado aqui no caso, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita, no caso, sim, a rápida recolonização da área desmatada. Então, especificamente para a área desmatada aqui, a estratégia mais adequada seria a estratégia 1, beleza? Por isso que é a letra C, tá bom? Em relação ao potencial biótico aqui que ela apresenta, tá bom? Bom, espero que vocês tenham acertado também. Cuidado com a pegadinha, porque essa questão também é pegadinha, mas espero que vocês tenham conseguido fazer aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, compartilhem, continuem estudando aí, assistam várias playlists aí, espero que ajudem vocês. E te vejo nas próximas questões aí de biologia, tá bom? Até mais!